McLaren GTS, calma, você já vai falar que é golpe, que tem um volante de 12C, isso é uma McLaren GT no final das contas. Mas eu tenho uma percepção diferente de tudo isso, inclusive eu expliquei bastante sobre isso. Eu e o Matheus no último NBcast que a gente gravou, não foi o último, exatamente o último NBcast, mas foi o que a gente gravou da 750S, né? Eu vou deixar um card aqui em cima direito, você pode clicar nele e ouvir via aqui YouTube, ou então você pode ir via Spotify também, tá? A questão que é o seguinte, ó, eu sei que todo mundo tem um senso comum aí, tem uma noção, né, do que tá falando, a gente sabe que a McLaren tem problema de construção, né? E vendo os últimos acontecimentos, resumindo o NBcast lá da 750, que eu recomendo você ouvir, eu falei muito e não é que eu defendo, e ninguém, óbvio, tá me pagando nada, mas quando troca o CEO de uma empresa, e a empresa está em crise, é difícil você arrumar da noite pro dia, entendeu? Então, ainda mais o cara que entrou agora, que é o Michael Litter, né? Eu chamo de Mike e tal, que seja. Ele entrou para tentar arrumar alguns problemas da empresa que o anterior, o Fluid lá, fez um monte de merda, entendeu? Isso é meio público já, desde que eu falei lá, briga com o primeiro-ministro, mandando os dealers que estão com Artura, tá com problema, se vira, arruma aí. E fora a qualidade de construção também, que a gente brinca, né? Não só eu, mas brinca, mas com um tom meio sarcástico. No sentido assim, o carro tem problema, voa peça, despedaça, descola acabamentos. Eu vi muitas unidades aqui no Brasil e não é uma particularidade no Brasil, é no mundo. Até o momento em que você vê ingleses, um entusiasta e um vendedor, o Sam e o Tony, né? Sim Through Glass, lá mais o Behind the Glass, que é o podcast deles. Cara, os caras viram, pro inglês fazer piada de um produto deles, e o inglês é bem protecionista, né? Se você assistir um pouco de Top Gear, Fifth Gear, ou qualquer outro programa em inglês mesmo, né? A Evo, Auto Express, Autocar, você percebe que de maneira geral os jornalistas ou apresentadores deles são muito protecionistas, né? Na cabeça deles, não vou falar de 100%, mas da grande maioria, os ingleses são os melhores em tudo, são os melhores carros, blá, blá, blá. E a gente sabe que não é isso, né? A gente tira muita chacota até, que eu falei, puta, inglês fazendo review de carro inglês é uma bosta. Como eu cansei de ver o Top Gear fazendo, o próprio Chris Harris, que a gente tem uma grande admiração, fazer isso, né? Mas em algum momento, alguns têm um pouco de consciência, né? Assim como os dois do Sim Through Glass, que começaram a arrebentar e falar a verdade, né? O próprio Chimie também. Não sei se ele admite isso publicamente em vídeo, mas assim... Conversei com ele pessoalmente, o cara fala assim que ele teve problema sério e tava de saco cheio já. E tentar acobertar, então chega uma hora que, putz, esquece, né? Escancarou, fora os vídeos que apareceu muito de acabamento, mas ali tem algumas coisas pontuais, né? Fadiga de material, mas realmente o carro tem um problema mesmo, né? E a McLaren GT eu acho que não é diferente disso, né? Eu tive no lançamento dela aqui no Brasil, convidado o pessoal da McLaren em São Paulo, um abraço a todos eles. O lançamento foi aqui no Higienópolis, ali perto do Mackenzie. E teve o lançamento, fui lá, tinha até um representante de produtos lá, até conversei rapidamente com ele. Eu acho que eu fiz um vídeo aqui no NB, mas na verdade, eu acho que eu fiz tipo isso, eu fiz uma espécie de briefing, que acho que tinha uma música alta, não dava pra filmar na hora. Mas eu conheci o carro lá, visualmente, eu achei o carro bonito, né? O que me assustou um pouco foi a proporção do carro. Eu achei ele muito comprido, principalmente quando eu vi do lado, de uma das fotos dos momentos aí, eu tenho uma foto que eu tirei ela, acho que era do lado de uma 570 GT, e me assustou, pessoalmente só ela sozinha já me assustou o tamanho. Quando eu vi do lado de uma 570 GT, eu falei, nossa, que estranho. Tipo, carro muito grande. Mas eu acho o carro bonito. Mas eu acho que assim, também, o carro tem alguns problemas, eu acho, né? Como, por exemplo, vamos lá, ou a proporção do carro é esse problema de construção que a McLaren tem, mas em todos os modelos. Eu acho que a disposição, por exemplo, eu vou falar aqui, mas o porta-malas desse carro é muito maior que, por exemplo, de uma Superfast. A da Superfast é 320 litros. Esse carro aqui, eles falam que juntar tudo dá 570 litros, né? Então 570 litros de porta-malas tipo, é consideravelmente maior que uma da Superfast. Só que a questão é a disposição disso, né? Da Superfast você tem o porta-malas e tem alguma coisa atrás dos bancos ainda que não é nem contado exatamente como porta-malas, né? E o da GT, tipo, você tem a parte da frente lá legal, que o motor é central, né?
E em cima do motor, né? Que até eles falam que tem uma proteção ali, é um material feito pela NASA ali, que ele segura o calor, ele não passa o calor para cima. Mas a questão é exatamente essa, né? Que até num dos reviews, acho que era do Rory Reid até, que eles fazem a brincadeira de ir no supermercado, e, cara, fica tudo solto. Ele até coloca pão lá atrás, fica tudo solto no carro, é uma merda. Tipo assim, não é... tem espaço, mas não é um espaço contido, sabe? Que você consegue colocar uma sacola ou prender. É uma merda a disposição. Eu acho que um outro problema da McLaren GT também são as portas, né? É engraçado a questão das portas, porque quando a Lamborghini anunciou a Gallardo, né? E a gente vê ela usando aquelas portas normais, né? Pensando que na época já tinha Murciélago. E eu falei, nossa, Lamborghini... Eu lembro na época, eu falei, nossa, colocou as portas normais. Ixi, estranho, né? Tem algumas outras questões também, principalmente com a altura do carro. Mas eu lembro do Clarkson falando, né? Lamborghini's idea of being sensible, né? A ideia da Lamborghini em ter mais noção das coisas, não ser aquela porra louquice de um hypercar tipo... Apesar que não é bem hypercar, mas que seja. Um Murciélago, a Diablo, a Countach, a Aventador agora e a Revuelto, né? Então é um carro mais esportivo, mas não tem aquela pegada tanto show-off, que apesar que o Lamborghini acaba sendo, né? E eu esperava isso da McLaren GT. Portas normais. Quando vi a porta subindo pra cima, eu falei, isso aí não dá certo. Na minha percepção, né? Eu falei, cara, eu falei isso com o pessoal da McLaren, falei acho que com o Bruno também lá. Não sei se eu falei no podcast do Motor Grid, mas no Motor Grid, mas eu conversei com ele. Falei, cara, acho que tem várias coisas erradas no carro. E a porta, querendo ou não, o carro, o GT de maneira geral, tipo uma Superfast, um DBS, um DB12, DB11, que seja DB9, é um público mais conservador. O pessoal não quer coisa espalhafatosa. Por mais que as portas sejam da hora, não é todo mundo que gosta daquilo. E o negócio da McLaren GT, eu acho que tem um pênalti, tinha que ser uma porta normal, mas que seja, entendeu? Então são várias coisinhas assim que eu acho que está errado no carro, né? E fora essa questão toda, eu lembro que na época, quando lançou, passou-se alguns meses, o próprio Sam do Synfro Glass falou lá, eu falei, cara, eu nem tô vendo esse carro aqui. Eu acho que eu vi 2 na minha vida. Uma foi no dealer McLaren e outra foi na apresentação. Ele falou, eu nem vi esse carro na minha vida. E já tinha passado meses do lançamento, já tinha anunciado e tal. E aqui no Brasil até então acho que tinha 2 ou 3 unidades. Até veio, acho que no pessoal da Raumane, parece que tinham falado que eram 6 ou 7, né, que eu me lembro lá. Foi até uma surpresa. Nossa, veio bastante até, pra falar a verdade. E é um carro que não pegou muito lá fora, né? Aí isso me traz a questão que eu falei, cara, os caras precisam arrumar esse carro e tal. Aí entrou esse CEO novo, né? Que eu levo fé, porque ele é um cara que vem da Ferrari e tem um cara lá da Porsche, lá dentro da McLaren também, que eu não sei se é um cara de produtos. Não é o Jamie, é outro cara lá. Tem um cara de produtos que era da Porsche também. Então você tem 2 caras muito bons assim, que são renomados. E eu falei, não, se tem esses caras lá, essas empresas são muito boas, os caras vão conseguir arrumar a McLaren com certeza, né? E eu pego um paralelo disso por causa da época do Luca de Montezemolo, né? Até eu falei no NBcast lá. No NBcast eu explico mais extensamente isso, né? Mas quando o Luca de Montezemolo, quando estava assumindo a Ferrari, estava em linha 348 TB e ATS, né? E tem reportagem, você acha em italiano, o cara fala que a TB e a ATS são uma merda de carro. Ele diz isso, tá na reportagem isso, ele disse isso na época. Quando ele assumiu, ele falava assim que o carro tem que arrumar algumas coisas, mas ele não pode lançar um novo modelo de uma hora para outra, sendo que ele assumiu. O que ele faz? Você pega o produto e tenta melhorar o produto que está em linha, né? Então, qual que foi a ideia? Ele pegou e lançou a GTB e a GTS, que são sucessoras da TB e TS, eventualmente veio a Spider, e ali já falam. Eu nunca andei em nenhum dos carros, tá? No máximo que eu entrei e mexi nela, mas nunca andei numa 348 TB e TS, mas... e GTB e GTS. Falaram que é melhor equilibrado o carro, né? Lá tem mais a cara de Ferrari mesmo, a GTB e a GTS. Só que falam que você quer comprar, na verdade, você vai comprar o seguinte, que é um novo carro, que é a 355. Diz que o que tem de erro na 348, a 355 é arrumada de uma maneira primorosa, assim. E eu concordo, principalmente pelo design, né? Sim, assim, como todos os carros da época, assim, então tem probleminhas que são eventualmente, mas a 355, querendo ou não, é um dos carros que mais simbolizam a Ferrari. Você fala pra mim Ferrari, o nome Ferrari vem 2 modelos muito fortes na minha cabeça. F40 e 355, entendeu? Tem a TR junto ali, 512 TR também acaba sendo a Testarossa junto, mas é um simbolismo muito forte. Eu acho que essa história está repetindo hoje com uma outra marca, que é a McLaren. Então, o cara assumiu, pegou os problemas que tem na 720, e eu dirigi a 720, eu acho que é um bom carro, mas os carros têm alguns problemas que podem ser arrumados, que é a ideia na 750, e não dá pra condenar, chegar e falar, é o golpe, tal, não sei. O cara acabou de assumir, velho. O cara assumiu uma bomba. A empresa tem problema de orçamento, tinha problema de administração. Então você pega isso e tem que levantar.
Eu sei que o ideal é você lançar um novo produto, mas o cara precisa de pegar dinheiro, melhorar, melhora a linha, lança um facelift, a próxima geração, aí é uma opinião minha, aí você tem a obrigação de arrepiar, entendeu? Então, sucessoras de 750 e da McLaren GTS tem que ser um negócio foda. Não que esses carros não sejam, mas sabe quando você, tipo, é embaçado, né? Esses carros são bons, sabe? Assim, das concorrentes ficarem preocupadas, né? É essa a minha percepção. Então, na GT aqui acaba não sendo diferente, no caso da GTS, né? Então, o carro, ele essencialmente é o mesmo, mas é melhorado. É o que o Matheus falou. Eu falei assim, ó, o facelift da McLaren GT, né? O Matheus falou. Na verdade, agora vão construir direito, né? Tipo, ele falou mais ou menos com as palavras, mas no sentido assim de que, tipo, agora é o momento deles consertar, eles construírem direito. É tipo isso, né? Então, é claro que o carro vai ter o volante da 12C, já que é um facelift, só que é outra coisa também, como eu falei. Se esse cara quer realmente arrumar, e eu acredito no potencial dele, no potencial do outro CEO, eu preciso pegar o nome dele, do cara que era da Porsche, agora tá no McLaren também. Se esses caras querem arrumar, a próxima geração tem que ser foda. Então agora vem a brincadeira que é um fato. Tem que mudar essa porra desse volante de 12C, entendeu? Nessa geração ainda, da 750, eu entendo agora. Pra mim tá bem claro. Eu falei, não, tudo bem, o cara pegou a bomba, usa o que tem e melhora, né? Agora a próxima geração você tem que mudar, né? Tá bom? Então o chassi são evoluções mesmo do carro, né? Visualmente, vou colocar até a foto dos dois aí. De frente, parece igual, né? Muda alguma coisa no para-choque. E a parte traseira também parece igual, né? Mas tem alguns detalhes, né? Como, por exemplo, o teto em fibra de carbono agora, estrutura superior traseira em carbono também. Chassi monocoque monocell 2T. Os amortecedores hidráulicos agora de válvula duplamente variáveis. Aí tem atualização do chassi e suspensão do carro. Tem o mesmo motor V8 4.0 Twin Turbo, só que eles mexeram, o carro tem 15 cavalos a mais, agora são 635 cavalos, referente à McLaren GT, né? E eles falam muito disso por conta do virabrequim, agora que ele tem mais torque, né? Então eles mexeram na combustão, deixou mais agressiva, até no tempo de ignição foi mudado. O carro pesa 1.520 quilos, é 10 quilos mais leve que a McLaren GT, principalmente por conta do teto de carbono, né? Você tem novas rodas aí, as Turbine, né? Ou Turbine, acho que é Turbine que fala, né? Nova cor Lava Grey. Então todo o carro recalibrado, a ideia é melhor acabamento e melhor construção, tá? 0 a 100 em 3.2, 0 a 200 em 8.9, máxima de 326 km por hora. Câmbio é o clássico SSG, né? O Seamless Shift Gearing, né? O câmbio de 7 marchas, o Graziano. Freio de carbono e cerâmica também agora são de série, certo? E o Lifting System agora, que é no mesmo estilo da 750, né? Cara, eu reparei isso que era lento na 720, que você aperta. Primeiro que é uma bosta o menu lá. Mas quando você acha, ele demora muito tempo a subir. Eu falei, nossa, eu deixei uma vez, fica aviso lá, subindo, subindo, subindo. Aí eu olhava assim pro carro. Nossa, tá subindo, mas é lento, né? Aí eu descobri que são 11 segundos. Agora ele faz em 4. Assim como na 750 ou na McLaren GT, né? Certo? Então é isso de maneira geral o carro. Vamos entrar no site da McLaren, porque aqui, ó, você lembra a categoria, como é que era? Sport Series, Super Series e Ultimate Series, agora é Supercars, agora teve que mudar para GTS, porque não é mais GT, né? Até você clicar All Models vai aparecer a GT do lado, né? Então vamos lá na GTS mesmo, configurar. Então tá aí, tá até reconhece, bom, pelo IP reconhece que é brasileiro, né? Configurar. Vamos ver, meu, mas eu levo fé sim. Tem que ir, tem que apoiar, porque o cara deve estar tomando umas pancadas aí, né? Você tem 3 string levels, né? Standard Performance ou Tech Lux. Tem algumas coisas legais, as portas continuam do mesmo jeito, não dá pra alterar o projeto assim, senão custou muito caro, ó, o volante de 12C. Tem aquele negócio Hidden Until Lit, que o Matheus falou que é coisa de maconheiro. Ó, que legal. Muito bem, né? A telinha deve ter Apple CarPlay Android Auto, eu acredito, eu não vi isso no press release. Pelo menos Apple CarPlay tem, pelo que eu ouvi eles falando, né? Vamos colocar esse Tech Lux mesmo. Não, mas eu quero tapente. São as cores. É legal que a McLaren tem bastante cor, né? Helios Orange, Viridian.
Diferente. O que mais? Deixa eu ver. As rodas novas. Mas não é essa. Ah, é que essa roda, talvez, que eles chamam de turbine. Eu acho que nesse acabamento que eu pedi. Acabamento tungstênio. Nesse acabamento que eu pedi, talvez a roda seja. Que eles chamam de turbine, né? Mas as rodas aqui sejam diferentes. Deixa eu fazer o seguinte: deixa eu voltar no trim level. Deixa eu colocar standard. O standard foi. Deixa eu ver. Eu acho que essa é a roda mesmo, né? Então. Que eles estão chamando de. Eu acho que é isso mesmo. Tá certo. Os negocinho na roda em titânio. O que mais? Brake calipers, bright. O que eu achei legal do configurador é isso aqui, ó. Você pode ver bem o carro, isso é muito legal. O da Pagani é muito top, mas esse de você poder ver o carro assim, eu acho que é o melhor de todos. Até o zoom, ó, o foco aqui, ó, repara no foco, tá aqui, ó, quando ele vai lá pra dentro, ó. Nossa, muito louco, velho. Mandaram bem. O teto, né? Pode ser um fotocrômico e eletrocrômico, né? Aquele que vai iluminação. Ou então, por padrão, ele coloca fibra de carbono aqui. Os assentos. Os pedais, edição especial dos pedais. Fire extinguisher, eu acho que é isso. Eu acho bonito, como eu falei, né? Eu acho que eu me assustei muito. Eu acho que o carro ele tinha que acabar antes. Eu entendo que a questão que eles querem é explorar o porta-malas. E o que eu falei é isso aqui: as coisas ficam tudo aqui. Aí você não tem onde prender, você frear, vai tudo pra frente, né? Chega até a ficar perigoso, né? E aqui você tem um capô também. Aqui ele não vai abrir, né? Vai abrir o máximo. Aqui o capô abriu, pronto. Então, ó. As coisas você não tem como separar, pregar. Tem os coisinhos aqui, mas você quer pôr alguma coisa pontual aqui, vai ficar rolando, né? No cockpit. Aqui provavelmente dá pra subir e você separar, mas é tipo, não é prático, sabe? A McLaren tenta vender, mas não é porra nenhuma. Mas eu acho que eles estão. É a ideia, velho. Eu apoio o cara, o que o cara fizer, eu sei que ele tem visão, fez muita coisa boa na Ferrari, assim como o cara da Porsche também. Beleza? Então eu acho que é isso então sobre o carro. Tô curioso, assim, então, como é complicado a gente fala, cuidado com os reviews ingleses, né? O Tony, recentemente eu conversei lá no NBcast, né? Falei com o Matheus, que eu falei tipo, puta, o cara andou na 765 já mudou de opinião. Mas é de um colecionador, calma. E o cara pode ter pego uma edição mais nova exatamente já com o Litter assumindo, né? Então, esperar ver reviews de outras nacionalidades e eventualmente a gente ter contato com o carro pra ver como que é. O pessoal fala, é muito confortável. Dá um pouco de preguiça nisso. Isso aí dá a impressão que eles estão replicando só uma informação vendida, sabe? Falam que é confortável, então tem que ser. Não sei, chassi de carbono é sempre complicado, né? Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal. Novidades aí a gente vê. Acho que antes da virada eu gravo mais algum vídeo de briefing aí. Tem algumas coisas do Rain Sports do Matheus, né? Mas fiquem de olho, tá bom? Um abraço, valeu.